capítulo, Hebreus, capítulo 4, versos 2 a 16. Deixa a sua Bíblia aberta e nós vamos lendo à medida da exposição. Vamos orar antes, vamos pedir a direção do Senhor sobre o nosso estudo nessa noite. Senhor, nós te agradecemos pelos louvores que podemos cantar e que já nos ensinam, nos instruem muito do que o livro de Hebreus nos diz. Nós também agradecemos pelas orações que o Senhor nos ouviu e agora nós agradecemos pela palavra que nós iremos compartilhar, receber do Senhor. E pedimos, meu Deus, que ela possa vir ao nosso coração de maneira poderosa, que seja proclamada com fidelidade e que alcance nossos corações. E ao Senhor nós rendemos toda a honra, toda a glória, o louvor e a adoração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, até agora nós temos visto o livro de Hebreus. O autor, ele tem falado de forma muito direta sobre a apostasia, sobre virar as costas para Jesus, abandonar a fé. E esse é um assunto que provoca muitas perguntas. Quando nós falamos muito sobre esse assunto e todas as mensagens até agora, nós falamos sobre a apostasia, certamente algumas perguntas surgem, não é? Na nossa mente, como surgiram na mente daquelas pessoas que ouviram essa mensagem primeiro. Então, conhecendo as possíveis perguntas que seriam feitas sobre esse assunto tão sério, sobre a apostasia, nesse capítulo 4, o autor, ele se antecipa e ele traz respostas a possíveis perguntas, dúvidas que nós podemos ter sobre a apostasia. Ele não repete as perguntas, ele só dá as respostas. O ensino que ele nos apresenta aqui é muito claro. O ensino que ele nos traz é o seguinte: nossa perseverança, ou seja, como é que nós não apostatamos, como é que nós perseveramos até o fim. A nossa perseverança está no descanso que Cristo nos oferece através da palavra e da oração. Ou seja, como é que nós perseveramos? Através do descanso que Cristo traz a nós, por meio da sua palavra, por meio da oração. Então veja as respostas que ele dá, as respostas que ele traz às perguntas sobre a apostasia. Uma possível pergunta que pode surgir é a seguinte: os israelitas, eles apostataram porque não tiveram as mesmas vantagens que nós temos? Então talvez você pergunte o seguinte: não, hoje nós temos uma Bíblia completa, hoje nós temos uma igreja, mas naquele tempo eles não tinham. Então eles apostataram por isso? Eles apostataram porque não tinham as mesmas vantagens que nós temos? Veja o que diz o versículo 2. Versículo 2 traz a resposta para essa pergunta. Diz assim: porque as boas novas também foram pregadas a nós, assim como a eles. Mas a palavra da pregação de nada lhes aproveitou, porque não foi acompanhada pela fé nos que a ouviram. Então, a resposta a essa pergunta, se os israelitas apostataram porque tinham menos vantagem do que nós, é não. Não. Eles foram evangelizados, e a palavra aqui no grego a nossa tradução diz boas novas, mas a tradução, a palavra no grego é evangelizar. Então eles foram evangelizados como nós também fomos. Da mesma maneira que nós fomos evangelizados, eles também foram. Tanto nós quanto eles recebemos a mensagem de Deus, mensagem de boas novas, mensagem de salvação, mensagem de esperança. Então nós estamos ou recebemos os mesmos privilégios.
O problema com os israelitas não foi que eles não ouviram a palavra. O problema é que eles não deram o valor. Eles ouviram a palavra. Eles ouviram bem, mas isso não adiantou nada para eles. Por quê? Por causa da maneira como eles receberam essa palavra. Eles não receberam essa palavra com fé. É o que o autor diz aqui, porque não foi acompanhada pela fé nos que a ouviram. Eles não aceitaram a mensagem conforme ela é, eles não aceitaram a mensagem como a palavra de Deus. Eles menosprezaram, eles não levaram a sério, eles não creram nela, eles não agiram com temor diante da mensagem que eles receberam. Eles resistiram à palavra, como nós já vimos aqui diversas vezes. Então essa é a grande diferença, meus irmãos, entre apostasia e perseverança. Qual que é a diferença? Os que se afastam da fé é porque não levam a sério a palavra de Deus. Os que perseveram é porque continuam recebendo a palavra de Deus e agindo conforme o que essa palavra diz. Essa é a diferença. Então essa verdade, irmãos, ela tem o poder de avaliar o mais profundo do nosso coração. Isso que o autor nos mostrou aqui no versículo 2, tem um poder enorme de fazer uma análise em cada um de nós. O que acontece comigo quando eu ouço a pregação da Bíblia? O que acontece na minha vida? Eu trato a mensagem apenas como mais um sermão que eu ouvi? Ou eu acolho no coração essa palavra como sendo verdadeira palavra de Deus para mim? E quanto ao versículo que nós acabamos de ler, é apenas o próximo versículo a ser estudado? Ou é a mensagem divina que deve ser levada a sério? Ou como é que nós recebemos a palavra? O autor diz que da mesma maneira que nós recebemos as boas novas, eles também. Então não há nenhuma vantagem e não há nenhuma desvantagem. Eles não apostataram porque não tinham vantagens que nós temos. Eles apostataram porque eles receberam de maneira indevida a palavra. Aquele que aceita a palavra de Deus com humildade, aquele que a aceita com submissão, temor, esse tem segurança eterna. Ele está eternamente seguro. Agora, quem, meus irmãos? Quem é que pode avaliar o perigo que nós nos expomos quando nós tratamos a palavra de Deus da mesma maneira como nós tratamos palavras de homens? Quem é que pode avaliar que perigo é esse, ou a dimensão do perigo e do mal, quando nós recebemos a palavra de Deus e a tratamos como sendo palavras de qualquer pessoa? Então não, a resposta é não. Os israelitas não apostataram porque tinham menos vantagens do que nós. Uma segunda possível pergunta que pode ser feita com relação à apostasia, e o autor nos responde aqui, é quando os israelitas eles não entraram no descanso prometido de Canaã, as promessas de descanso cessaram. Quando eles não entraram, saíram do Egito, mas não entraram, as promessas de descanso cessaram. O autor vai nos responder essa pergunta dos versos 3 até o verso 11. É a maior seção do capítulo. A Bíblia, com muita frequência, ela fala sobre o descanso de Deus. Algo que Deus ele já desfruta e que Deus deseja para nós como povo seu. Então Deus descansou depois do 6º dia da criação, não foi assim? 7º dia, Deus descansou da sua obra. Mas esse fato, ele não esgota todo o significado desse termo de descanso. Nós sabemos isso por quê? Por que esse fato não descansa? Porque o fato de Deus ter descansado da criação não encerra o assunto sobre o descanso. Porque muito tempo depois de que a criação foi acabada, Deus falou por meio de Moisés sobre um descanso que ele desejava levar Israel a experimentar. Então veja que Deus está falando de outro descanso.
E aqui ele está se referindo a Canaã, como retrato desse descanso. Na verdade, mesmo quando a outra geração entrou em Canaã, sob a liderança de Josué, Israel não teve a experiência do descanso prometido. Nós já lemos aqui Juízes, nós estudamos. Israel entrou em Canaã, mas não entrou no descanso. Por que nós sabemos disso? Porque o autor ele vai se referir aqui ao Salmo 95, e o Salmo 95 ele foi escrito muito tempo depois de que o povo de Israel, sob liderança de Josué, havia entrado na terra prometida. Escrito no tempo de Davi, o Salmo 95 continua a prometer descanso e insiste que hoje não endureçam o coração para que não deixem de entrar nesse descanso. Então, os principais pontos de argumento do autor são os seguintes. Veja o verso 4. Ele diz: pois em certo lugar, ele assim se referiu ao sétimo dia, e no sétimo dia, Deus descansou de todas as suas obras. Ou seja, depois do sexto dia da criação, no sétimo dia, Deus descansou. Agora veja dos versos 3 a 3. Veja o verso 3. Porque somos nós, os que temos crido, que entramos no descanso conforme ele disse. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem completas desde a fundação do mundo. Versos 5 a 7. E nesse mesmo lugar diz outra vez: não entrarão no meu descanso. Portanto, visto que restam alguns para entrar, e aqueles a quem antes foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determinou outra vez, certo dia, chamando hoje, depois de passado tanto tempo, ao dizer por intermédio de Davi, como já havia sido falado antes: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais vosso coração. Veja que esse descanso aqui, que ele está se referindo, foi prometido a Israel. Mas devido à desobediência de Israel, a palavra de Deus, eles não entraram. Nós já vimos isso. Mas o descanso continuou a ser prometido a eles. E eles foram chamados com insistência para experimentar esse descanso, para usufruir desse descanso. Veja o que diz o verso 8 agora. Pois Deus não teria falado depois disso a respeito de outro dia se Josué não lhe houvesse dado, ou se Josué houvesse dado descanso. Então, se Josué tivesse conseguido fazer com que o povo de Israel entrasse no descanso, a promessa ela não continuaria sendo feita, porque eles já teriam entrado. Mas depois de Josué, a promessa ela continua a ser feita. Agora veja o verso 9. Portanto, ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus. Ou seja, o que ele está falando? Ele está falando que ainda resta, irmãos, um descanso para nós. Ainda resta um descanso para o verdadeiro povo de Deus. Olha o verso 10. Pois assim como Deus descansou de suas obras, aquele que entrou no descanso de Deus também descansou das suas. É um descanso sabático, como nós lemos. Ou seja, o que é um descanso sabático? É o descanso do trabalho árduo, mas não é inatividade. Um descanso sabático não é ficar deitado de braços cruzados. É o descanso daquele trabalho que traz cansaço a nós. É aquele dia feliz, é aquele momento de felicidade, alegria, prazer na presença de Deus. Então, esse descanso ele permanece. E esse descanso ele está reservado a nós, para nós experimentarmos dele. Não é um estado de luta, de desempenho na tentativa de agradar a Deus, não. É descansar e encontrar nele o nosso prazer, o nosso deleite.
Certamente Adão teria experimentado esse descanso antes da queda, né? Ele trabalhava, ele cuidava do jardim, mas ele se deleitava em toda a alegria de Deus. Então, da mesma maneira, todo sábado que Deus havia instituído para Israel, pretendia transmitir essa mesma ideia, de encontrar esse prazer na presença de Deus. Olha o verso 11: em vista disso, esforcemo-nos para entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Há um descanso reservado para nós, irmãos, é o que o autor está dizendo, mas nós ainda não estamos lá. Você já está lá? Não. Por isso nós precisamos fazer tudo o que for preciso, meus irmãos, para ter certeza de que, como Israel, nossa desobediência não nos impeça de entrar no descanso. É isso que o autor está dizendo. Na Bíblia existem o nome técnico seria tipo, que vem de protótipo. Mas na Bíblia nós temos modelos, figuras, não é, das realidades espirituais. São tipos de realidades espirituais, ou modelos, talvez que melhor, figuras. O sétimo dia, depois da criação, é um modelo, é uma figura do céu. Da mesma maneira, o dia de descanso, o sabá, é uma figura, é um modelo do céu. Canaã, a terra que mana leite e mel, onde Deus os faria prosperar se obedecessem, também um retrato, é um tipo. E também aquela paz de consciência que o crente experimenta quando se converte a Cristo. O que nós precisamos entender é que um tipo, uma figura, um modelo, representa uma realidade espiritual, mas não é ainda a própria realidade. Então, o descanso não é o sábado, o descanso não é Canaã, o descanso pleno não é essa paz de consciência que hoje nós desfrutamos. O próprio céu é um lugar, e nós ainda não estamos lá, pelo menos ainda. Às vezes nós conseguimos alguns vislumbres do céu, enquanto nós caminhamos aqui na nossa peregrinação, mas ainda nós não chegamos. Mas se nós continuarmos andando, se nós continuarmos em frente, nós chegaremos lá. Nada nos deixará de fora, irmãos, com exceção da incredulidade, com exceção da descrença, a resistência à palavra de Deus. É isso que deixa alguém fora desse descanso, porque é essa resistência à palavra, é essa descrença que leva alguém a desistir de Cristo em algum momento da vida. Então pense nisso, irmãos, mais alguns anos, talvez menos, nós estaremos lá. Quem é que pode expressar com palavras o que isso significa, irmãos, quando nós entrarmos lá? Quem é que pode descrever isso? Não existem palavras para descrever isso. Então, meus irmãos, hoje é o dia para nós não brincarmos com o pecado. O dia para não brincar com o pecado é hoje, não é? Hoje é o dia de prestar muita atenção no que Deus nos diz por sua palavra. Hoje é dia de não poupar esforços para nos tornar crentes mais fortes, tornar-nos crentes mais sábios, tornar-nos crentes melhores. É hoje que é o dia de fazer isso. Hoje é o dia de nós nos certificarmos que nós chegaremos lá, e não estarmos em dúvida se nós vamos ficar pelo caminho. E quando lá nós chegarmos, irmãos, nós veremos que tudo valeu a pena. Valeu a pena encarar a chuva? Valeu. Valeu a pena
acolher a palavra no coração? Valeu. Valeu a pena as noites mal dormidas? Valeu. Você verá que tudo valeu a pena, porque nós estaremos para sempre com o Senhor. Há um descanso prometido, e nós não podemos permitir que descrença ou menosprezo pela palavra nos impeçam de entrar. É isso que impede alguém de entrar. O descanso ainda está prometido. Terceira possível pergunta que o autor responde: como é que eu posso saber se eu não sou uma dessas pessoas que parecem estar caminhando para Canaã, mas nunca chegam lá? Como é que eu posso saber se eu não sou um desses que apostatam da fé? O autor vai responder nos versos 12 e 13. E a resposta é: exponha-se à palavra de Deus. Exponha a sua vida à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é exposta a nós para quê? Para nós expormos nossa vida a ela. Olha o que diz o verso 12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. Meus irmãos, a Bíblia não é um livro morto. A Bíblia é um livro muito vivo. Não é só vivo, não, é totalmente vivo, bastante vivo. Ela é ativa, a Bíblia é poderosa. A Bíblia cutuca, fere, corta, mata, com mais eficácia que qualquer espada humana, qualquer uma, por mais afiada que seja. Atinge onde mais nada consegue atingir, a Bíblia consegue chegar. Separa até aquilo que é inseparável. A palavra mostra, irmãos, como realmente nós somos no nosso interior mais profundo. É a Bíblia que mostra quem é que somos nós. A Bíblia trata de nossos pensamentos, a Bíblia trata até das nossas intenções. É por sua palavra que Deus trata as pessoas. É pela palavra que julga. Olha o que diz o verso 13: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Tudo que nós somos, meus irmãos, no mais profundo do nosso ser, ainda que ninguém conheça e talvez nós também não saibamos, é um livro aberto diante dos olhos de Deus. Nada fica escondido diante do seu olhar. É por sua palavra que Deus ele nos revela aquilo que ele vê. Por sua palavra, Deus nos faz reconhecer que ele nos vê completamente, não em parte, não mais ou menos. Por sua palavra, nós somos levados a ver aquilo que Deus vê o tempo todo. Quando nós nos expomos à palavra, nós vemos o que Deus vê o tempo todo em nós. Muitas pessoas pensam que estão caminhando para Canaã. Essa ilusão persiste, porque essas pessoas jamais se expuseram à palavra de Deus. Se escutassem com atenção as Escrituras, essa ilusão desapareceria. E aí 2 coisas podem acontecer quando alguém se expõe à palavra de Deus. A pessoa pode se encher de fúria, ou ela pode ser quebrantada em arrependimento. É isso que acontece quando alguém se expõe à palavra de Deus. Ou ela fica com raiva, ou ela é quebrantada e arrepende-se.
Irmãos, não há como viver sem fé na palavra de Deus, não. Não há perseverança na fé sem a palavra. Eu não sei como é que as pessoas estão se arranjando por aí, dizendo que estão indo para o céu, sem a palavra. Quem negligencia as Escrituras não consegue crescimento na graça, e nem no conhecimento, e nem na intimidade com Deus. É mediante a sua palavra que Deus faz o que faz em nós. E o que nós mais desesperadamente precisamos é dessa palavra. Uma quarta pergunta, possível pergunta que o autor está se antecipando a responder, por tanto falar de apostasia. Versos 14 a 16. Alguém pode perguntar: olha, eu estou firme no meu coração, eu tenho uma decisão, eu quero chegar lá. O que eu devo fazer então para continuar firme até o final? Essa é a pergunta, não é? Primeira coisa, nós temos que compreender, irmãos, que há alguém que esteve entre nós, mas que já desfruta desse descanso prometido. Olha o verso 14. Portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com confiança nossa declaração pública de fé. Se você quer que alguém te ajude na jornada, terá que ser Jesus. Ele está na presença de Deus Pai, e Ele representa você como sumo sacerdote, e Ele faz isso com todo crente verdadeiro. Agora mesmo, Ele está lá diante de Deus Pai, representando cada crente verdadeiro. Ele é o eterno Filho de Deus, mas Ele ainda carrega o seu nome humano, Jesus. Não é assim que o autor diz? Jesus, o Filho de Deus. Irmãos, Ele é por nós, Ele não é contra nós. Não há por que rejeitar Jesus, não há por que fugir dele, não há por que desejar que Ele fique distante, porque Ele é por nós, não contra nós. Não há necessidade alguma de duvidar que nós estamos seguros, se cremos e confiamos nele. Então, tire os seus olhos de você e das suas decepções e coloque seus olhos em Jesus, porque não é você que se representa diante de Deus, é Ele. Olha o que diz o verso 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que à nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Então, não acredite se você vier a pensar que Ele não se importa, que Ele está insensível, que Ele não sabe o que você está vivendo, porque Ele sabe. Ele já passou por tudo aquilo que você enfrenta, tudo. Ele foi tentado em tudo. Ele entende perfeitamente, Ele sente conosco as nossas fraquezas e limitações. Não há ninguém como Ele. E Ele é poderoso e perfeitamente qualificado para nos ajudar. Ele já esteve exatamente onde nós estamos, aqui, debaixo de tentações, todo dia, mas Ele jamais se contaminou por qualquer espécie de pecado, nem por pensamento, nem involuntário. Então, meus irmãos, nós não precisamos buscar em nenhum outro lugar, não. Ele é o Filho de Deus, e porque Ele é o Filho de Deus, o seu trono é um trono de glória. Mas Ele é também o Filho do homem, e o seu trono é um trono de graça. Onde é que você vai encontrar isso em outro lugar?
Agora veja o verso 16, que termina o capítulo. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Irmãos, não há ninguém como Jesus. Ele é generoso de espírito, é pródigo em abençoar, transbordante de bondade. Jesus tem tanta bondade que não cabe nele, transborda para nós. Nós devemos nos aproximar e continuar nos aproximando cada vez mais do seu trono da graça. Não é fazer como Israel, que ao chegar nos limites do Sinai recuou. Ai de nós de estar na presença de Deus, não. Nós devemos continuar e nos aproximar cada vez mais, porque é ali que nós vamos encontrar misericórdia para cada confusão que nós arrumamos na nossa vida. E como nós arrumamos confusão? A palavra de Deus diz: olha, Deus fez tudo perfeito, mas nós complicamos tudo. Numa versão mais moderna. Ali nós vamos encontrar graça, força sobrenatural na hora da necessidade. Não precisa de cerimônia, gente. O caminho está aberto, é ir. Nós não temos que fazer nada, senão vir a Ele, senão clamar por Ele. Ele abriu o caminho. Irmãos, em Cristo há perdão, há compaixão, há acolhimento, há ajuda. Então contemple a Ele de todas as formas e não se esqueça de ir a Ele. Faça isso várias vezes. E depois que você fizer várias vezes, faça de novo. Vá a Ele. Eu me lembro de alguém que orava assim: ó Deus das segundas oportunidades, eis-me aqui mais uma vez. Olha eu aqui de novo. Então não procure esconder suas fraquezas de Cristo, porque Cristo está disposto a te ajudar. Ele conhece todos os erros que você já cometeu, que você comete, que você vai cometer. Todos. Ele sabe quantas vezes você vai precisar voltar a Ele. Ele sabe que você não consegue orar como você deveria orar. Ele sabe. Ele sabe que até os seus momentos de maior santidade são poluídos pelo pecado. Ele vê. Ele sabe que até mesmo a fé mais forte, até aquele momento de maior fé, é misturado na nossa vida com descrença. Pedro, por que você duvidou? Andando que estava sobre as águas. Mas ele continua convidando a vir, permanentemente. Irmãos, nós somos chamados a nos aproximar com ousadia. A misericórdia ainda pode ser alcançada, encontrada, a graça ainda está disponível. Então você conseguiu enxergar o segredo da perseverança aqui no capítulo 4? Qual que é o segredo da perseverança? É o velho caminho, de amar a Bíblia e de ir ao Senhor em oração. É só isso, gente. O caminho da perseverança é amar a palavra de Deus e ir a Ele em oração. Não há necessidade de procurar segredos espetaculares, irmãos, isso não existe. Pare de procurar coisas onde não existe. Pare de depositar sua confiança em homens, em pastores, em líderes, em igrejas, em denominações, em congressos. Para. O segredo da perseverança é amar a palavra e ir ao Senhor em oração. Não inventa coisa.
É tudo besteira. Cristianismo é simples. Deus nos propõe um caminho simples. O resto é tudo bobagem. Nós temos que continuar sempre vindo a Cristo, irmãos, por meio da sua palavra e em oração, e devemos fazer isso particularmente e também publicamente, e como casais e como família. Nós precisamos fazer isso, sempre. Ninguém que está próximo de Cristo irá falhar em ir ao lugar onde Ele está, no céu. Se você está perto de Jesus, você irá ao lugar onde Ele está. E onde é que Ele está? No céu. Então nossa perseverança, ela está no descanso que Deus nos oferece através da sua palavra e da oração. É difícil? Não é difícil. O caminho está aberto. Ele sabe quem eu sou. E mesmo sabendo quem eu sou, toda a confusão que eu arranjo, Ele diz: venha. Venha de novo. Pode vir, que a porta está aberta. Venha. Venha a si mesmo. Venha, derrame seu coração. Venha, pode falar, eu já vi. Não adianta você esconder, não adianta mentir, eu já vi. Não adianta. Nós devemos sempre nos lembrar disso quando nós oramos, irmãos. Ele já viu. Nunca se esqueça disso. Ele já viu. E mesmo assim Ele nos chama aí. Qual o caminho da perseverança? Amar a palavra e ir a Deus em oração. Continue caminhando desse jeito. Fique pertinho de Jesus, que você vai para o lugar onde Ele está. Amém? Deus nos abençoe. O Fábio vai orar por nós, por favor. Ministério de Música, pode vir aqui que nós vamos cantar, adorando ao nosso bendito Rei.